Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos a grande oportunidade de conversar com o professor Jackson de Souza Menezes, que é professor associado de Fisiologia Humana e Fisiologia de Órgãos e Sistemas, com ênfase em Fisiologia Renal, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no PEN, Macaé. Professor Jackson, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro Resenha Consciência. Oi, Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra, né, estar podendo falar um pouco sobre o que a gente trabalha, né, na nossa atuação científica, né, e também na docência. Muito obrigado. No tema nefropatia diabética, você já tem uma certa experiência, né, desde a sua formação, no mestrado e no doutorado. Qual o impacto desse seu trabalho para a sociedade de um modo geral? A nefropatia diabética ela é uma doença secundária ao diabetes. Ninguém desenvolve uma doença renal causada pelo diabetes sem antes ter tido diabetes. E o diabetes hoje é considerado uma pandemia, né? O diabetes ele é o reflexo, né, de uma alteração do nosso padrão, do nosso estilo de vida, né? Antes da Revolução Industrial, a nossa capacidade de produzir alimentos era menor, né? Então, a oferta de alimentos era menor e também a atividade física, né, das pessoas era muito alta. Então, as pessoas, geralmente, elas não desenvolviam diabetes, mas também viviam muito pouco. Você tinha aí períodos na nossa história que a expectativa de vida era 30 anos de idade. Então, hoje em dia, com toda essa infraestrutura, né, de sociedade que nós temos, onde a vida sedentária ela é muito marcante, né, no nosso dia a dia, e com o avanço da medicina, né, principalmente da medicina preventiva, a expectativa de vida aumentou muito. E a oferta de alimentos também aumentou muito. Então, você tem uma expectativa de vida maior, uma alimentação, uma oferta de alimentos muito maior, com uma vida sedentária, ou seja, uma vida com pouca atividade física, né? Isso resultou no surgimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis, né? E uma delas é o diabetes mellitus tipo 2, né? Lembrando que é diferente do diabetes mellitus tipo 1, que geralmente é por causas autoimunes ou algum problema genético que faz com que o indivíduo ele pare de produzir a insulina. No caso do diabetes tipo 2, o indivíduo ele produz a insulina, só que a insulina não funciona de maneira adequada. Bom, e o indivíduo ele vai convivendo com essa doença ao longo de anos. Os tratamentos para o diabetes, né, de controle da glicemia, ou seja, da glicose sanguínea, vem melhorado, né, e vem se desenvolvendo a cada ano que passa, e, consequentemente, as pessoas vão convivendo mais com o diabetes. Esse maior convívio com o diabetes faz com que possa surgir doenças associadas, desencadeadas, vamos dizer assim, pelo diabetes mellitus tipo 2. Não que elas não surjam também no diabetes mellitus tipo 1, também podem surgir. Normalmente as pessoas demoram muito a aderir ao tratamento, os medicamentos podem causar alguns efeitos colaterais, e as pessoas vão convivendo, às vezes, por alguns anos, ou até mesmo décadas, com essa glicemia, ou seja, com essa glicose plasmática chamada descompensada, ou seja, uma hora ele está com uma glicemia de 200, outra hora está 90, outra hora está 400, e ele vai levando assim. Vários órgãos começam a sofrer com essa alta glicose, né? O cérebro, a visão, o coração, os vasos sanguíneos e os rins. Pelo fato do diabetes ter se tornado uma doença crônica, então, né? O indivíduo vive muito mais tempo e as complicações vão aparecendo de forma sistêmica, né? Quer dizer, em vários órgãos ao mesmo tempo. Ele vai convivendo com essa doença crônica descompensada, né? Se ele conseguir manter o controle glicêmico, perder peso, fazer atividade física, introduzir atividade física na sua rotina, conseguir chegar numa estabilidade ali das dosagens dos medicamentos para que ele possa fazer o controle correto da glicemia, a gente não pode dizer que ele nunca vai ter uma nefropatia diabética, uma neuropatia diabética ou uma cardiopatia diabética, mas ele vai demorar muito mais a ter. Na maioria dos casos, o indivíduo ele acaba evoluindo para uma doença renal
a doença renal crônica 1, 2, 3 e 4, os níveis, né? Sendo 1, o indivíduo ele já tem alterações muito importantes da função renal, até a 4, onde o indivíduo ele já tem que fazer uso de terapias alternativas para substituir a função renal. O que é isso? O rim dele já não está funcionando direito mais. Ele tem que fazer diálise peritoneal ou hemodiálise. E quando que isso se torna um problema de saúde pública? Quando você tem o diabetes sendo uma pandemia e 40%, em média, dos indivíduos portadores de diabetes evoluem para nefropatia diabética, desenvolvem a nefropatia diabética. A taxa de desenvolvimento de nefropatia diabética é muito grande. Se você tem nefropatia diabética, você tem insuficiência renal? Não. A nefropatia diabética é uma condição onde o seu rim ele já começa a apresentar sinais e sintomas de que você pode um dia desenvolver uma doença renal crônica. E o rim ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar a diversas condições fisiopatológicas. Dependendo do estágio da nefropatia diabética que o indivíduo está, se ele de repente conseguir fazer um bom controle glicêmico, controlar a pressão arterial, fazer atividade física, conseguir estabilizar o uso dos medicamentos e tal, se adaptar à medicação, ele pode reverter e ele prolongar ainda mais a vida dele, a vida dos rins dele. O paciente que está diabético, às vezes ele fala assim, eu não posso comer doce, só vou mudar meu estilo de vida. Não, ele tem que estar consciente de que ele potencialmente ele pode desenvolver doença renal, perda de visão, doenças neurológicas, doenças vasculares, doenças cardíacas, infarto, AVC e por aí afora. É uma patologia, sem dúvida, muito complexa e o seu alvo, tanto de forma experimental como uma possível aplicação clínica, é viável para a sociedade em termos de um retorno, né, daquilo que está sendo feito, né, pelo seu grupo. E por outros grupos também, né, que trabalham nesse tema, já que, como se trata de uma pandemia, né, então tem muitos grupos que fazem esse tipo de trabalho científico, né, é bastante louvável. Você vem desenvolvendo alguns modelos experimentais, né, o que traz certas vantagens, né, para você descobrir algum mecanismo, alguma proposta terapêutica. Você poderia explicar para a gente como funciona o seu trabalho baseado nesses modelos experimentais? Desde que eu terminei o doutorado, eu tenho sempre investido numa coisa que é tentar... Por isso, você falou assim, como é uma pandemia, tem muita gente estudando, realmente, o diabetes, tem gente no mundo inteiro estudando. Agora, estudar os rins é uma coisa muito, muito peculiar, porque normalmente o rim ele passa a ter uma importância científica, de pesquisa científica, de medicina e até mesmo para o indivíduo, quando a doença renal crônica já está instalada e não tem muitos recursos farmacológicos, ou seja, de remédios, medicamentos ou de mudanças de estilo de vida para reverter essa doença renal crônica. Então, esse é um problema, porque durante décadas havia-se, olha, excretar proteína na urina é indicativo de estágio inicial da doença renal, um pouquinho de proteína, depois aumenta mais um pouquinho, especificamente a albumina, que é uma proteína muito abundante no plasma e que passa a ser filtrada e aparecer na urina quando você tem uma lesão. Hoje em dia a gente já sabe que quando você começa a perder a albumina na urina, é porque você já está no estágio já intermediário, mesmo naquela chamada microalbuminúria, que é uma faixa de 10 a 30 miligramas de albumina na urina por dia, já é uma faixa considerada hoje o estágio intermediário da doença renal crônica. Então, quando o indivíduo ele é detectado com essa chamada microalbuminúria, já não tem muita coisa que se pode fazer por ele. Tem antihipertensivo, inibidor do sistema renina-angiotensina, muda um pouco a dieta, estimula o indivíduo a fazer atividade física, às vezes, dependendo da situação, pode até prescrever algum diurético, que também pode melhorar, pode até retardar um pouco, mas ela vai evoluir. Então, qual é o objetivo do nosso grupo? O objetivo do nosso grupo é tentar identificar o marcador urinário que apareça na urina, ou seja, uma proteína, uma molécula qualquer que surja na urina,
ou que aumente a sua excreção urinária antes mesmo desse surgimento da albumina, para que, de fato, nós tenhamos um diagnóstico precoce da doença renal crônica. Chegar e falar assim, olha, esse indivíduo ele ainda não tem doença renal crônica, mas já está aparecendo tais coisas na urina. Se não fizer nada com ele, ele vai para a doença renal crônica. Esse tem sido o nosso objetivo principal. Interessante. Bom, analisar a urina é uma coisa extremamente desafiadora, porque você não tem proteínas só provenientes do rim. Você tem proteínas que vêm da descamação epitelial, do ureter, da bexiga, proteínas que são adicionadas à urina para um eventual esvaziamento de glândula seminal ou até fluido prostático, no caso do homem, né? Então, analisar essas proteínas na urina tem um certo desafio. Esse desafio é vencido com tecnologias que a gente hoje tem disponível, né? A gente tenta, né, fazer análise proteômica da urina, para tentar identificar o que é proteína típica do epitélio de via urinária e o que é de néfron e rim, ou seja, a parte nefrológica propriamente dita. E para isso, a gente tem que conhecer muito bem a composição dos tecidos em que essa urina passa. O nosso foco é descobrir um marcador de estágio inicial da doença renal crônica induzido pelo diabetes. Mas, para isso, a gente tem que ter um conhecimento básico muito grande da estrutura e da função do rim e de vias urinárias. Porque, senão, a gente vai ver lá um monte de proteína na urina, mas não sabe de onde está vindo essas proteínas. E aí, você aumentou a proteína tal na urina. Ah, essa proteína é de bexiga. Às vezes o problema não é no rim, é um problema da bexiga, entendeu? E aí não responde a nossa pergunta. Paralelo a essa pesquisa, nós temos em volta um grupo de alunos e colaboradores que estão estudando coisas básicas da composição e do funcionamento dos néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. Nesse andar aí da carruagem, né, que a gente tem trabalhado, tive uma aluna ela fez iniciação científica, mestrado, doutorado comigo, que foi a Miriam, e a gente conseguiu produzir um modelo animal de hiperglicemia, que a gente basicamente destrói a célula beta pancreática dele através da administração de uma substância conhecida como streptozotocina, né? Foi utilizada no passado para tratamento de insulinoma, ou seja, tumor de ilhota, né? Que hoje não é usado mais porque o uso a longo prazo causa insuficiência renal. Só que a gente não faz tratamento, a gente faz uma única injeção e aí mata todas as células beta pancreática desse animal. E aí ele se torna hiperglicêmico. Por que a gente quer ter um animal só hiperglicêmico? A gente não quer ter um animal gordo, a gente não quer ter um animal com resistência à insulina. Por quê? O animal ele ser obeso, ele ter resistência à insulina, ele tem uma série de variáveis ali, que envolve dislipidemia, vias de sinalização que a insulina regula. Então, tem uma série de variáveis que a gente não vai conseguir controlar. Quero saber mesmo o efeito da glicose, alta glicose, induzindo a lesão renal. Então, a gente induz essa hiperglicemia no animal com essa administração dessa droga, e o animal ele se torna hiperglicêmico 24 horas depois. E a gente analisou a função renal desse animal, um rato, né? É um rato conhecido que a gente conhece, rato Wistar. E esse animal, ele 1 mês depois, ele ainda não tem um aumento da excreção urinária de albumina, de proteína total, mas ele começa a aumentar a excreção de uma proteína específica, chamada transferrina, que é uma proteína carreadora de ferro, que está presente no nosso plasma. Que ela é filtrada, parte dela é filtrada e parte é reabsorvida no túbulo proximal. Então, quando a gente induz o diabetes por 1 mês nesse rato, essa transferrina começa a aparecer na urina. Esse trabalho está publicado e agora nós estamos indo para a segunda etapa desse trabalho. Qual é a segunda etapa? A gente vai fazer exatamente o mesmo modelo, só que a gente vai avaliar a função renal semana a semana, para a gente saber exatamente qual é a semana que surge
esse aumento da excreção urinária da transferrina. Concomitante a essa segunda etapa do trabalho com o animal, a gente também está analisando em humanos. A gente tem uma parceria com alguns endocrinologistas aqui de Macaé. Assim que eles fazem o diagnóstico de diabetes, eles ligam para a gente. Jacques, tem um paciente recém-diagnosticado aqui com diabetes. O meu aluno de mestrado, ele vai lá, coleta os dados do paciente, pede para ele coletar a urina de 24 horas e a gente já analisa a função renal desse indivíduo. Assim que ele é diagnosticado com diabetes, significa que ele passou a ter diabetes só naquele momento? Não. Ele pode estar convivendo com diabetes há alguns anos ali, mas ele descobriu naquele momento. Mas a ideia exatamente é assim, quando o indivíduo ele acaba de saber e de receber o diagnóstico de diabetes, como que está o rim dele? É isso que a gente quer responder. E aí depois a gente pega pacientes entre 2 a 4 anos de tratamento com diabetes e nós subdividimos esse grupo em pacientes que estão com diabetes bem controlado e aqueles que estão descompensados. E a gente vai querer ver desse indivíduo o quê? Como que está a transferrina. A gente ainda não tem resultados, mas a gente está com todo o material coletado e Excelente. Devido à pandemia aí deu um atraso nessas análises. E aí a gente vai analisar agora o quê? A transferrina na urina desses indivíduos. Quer dizer, é o que a gente chama, né, do tipo de trabalho translacional, né? Você Translacional, está saindo da bancada, né, com os seus dados já publicados, né? Então você, de forma segura, você está propondo uma técnica não invasiva, porque uma coleta de urina esse paciente já faria naturalmente, então não é nada. Sim, E você está traçando um alvo antes do problema de fato acontecer nos rins. Excelente, Jackson. Excelente. Juntamente com isso, tem uma outra aluna de mestrado, que é uma nefrologista, inclusive, e que a gente vai fazer o mesmo tipo de análise da transferrina urinária. A gente não analisa só a transferrina, a gente analisa vários parâmetros. Sim. Sódio, potássio, cloreto, ureia, glicose, creatinina, albumina, proteína total, enfim, vários fatores que a gente analisa na urina desses pacientes e desses animais. Mas eu estou chamando a atenção aqui que a transferrina que é o nosso principal alvo de estudo. Essa minha aluna, a Cláudia, que é nefrologista, como ela é nefrologista e ela sabe muito bem fazer o diagnóstico da doença renal crônica estágio 1, 2, 3 e 4, ela vai analisar a função renal desses indivíduos. Estágio 1, 2, 3 e 4, incluindo a transferrina, que nunca foi feito. Ninguém analisa a transferrina na urina. Esse tipo de análise não existe no mundo. Ninguém faz. E a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente também quer saber qual é a evolução da transferrina nesses 4 estágios da doença renal crônica. Se ela já está bombada lá, já tem muita transferrina, independente do estágio 1, 2, 3 e 4, ela vai estar alta, ou se ela vai aumentando à medida que vai progredindo. Por que é importante a gente trabalhar com esses dois extremos? O indivíduo que foi recém-diagnosticado, que a gente acha que não vai ter problema nenhum no rim dele, que ele ainda não tem uma doença renal instalada, ele ainda não tem uma nefropatia importante, ele pode ter algum grau de nefropatia, mas não muito importante. Uhum. E esse indivíduo já está com o rim parado, né? Quase parando. Esses dois extremos, a gente consegue tentar monitorar, tentar traçar uma linha do tempo, né, de evolução da excreção urinária dessa proteína. Né? Perfeito. Essa é a ideia. Ou seja, o que vocês estão fazendo aí em termos de né, como trabalho científico, tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada, tem uma possível resposta para a sociedade de forma bastante promissora, né? Isso é muito importante, né? E aí, Felipe, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa bem interessante nessa história, que é o seguinte: se não fossem os meus trabalhos com células lá em cultura, se não fossem os meus trabalhos com peixe, estudando o roedor nativo aqui do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, todo esse trabalho que me deu embasamento teórico, embasamento prático muito importante, também, né? Muito importante, para que a gente pudesse avançar para essa doença renal extremamente importante, né, para hoje, para a sociedade. Né? O custo
para aqueles que gostam muito de falar o economês, o custo para o Sistema Único de Saúde, a última estimativa que eu vi, eu não tenho isso muito atualizado, mas a minha última atualização talvez tenha sido em 2017, que os pacientes renais crônicos em hemodiálise e diálise peritoneal consumiam cerca de 60% dos recursos do SUS, destinados a tratamento de doenças crônicos não transmissíveis. Uhum. Tá certo? Não só diabetes, né? Não só diabetes, outro. Uhum. Então, se você pegar assim, os recursos que o SUS lança para tratamento e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, uhum. Algumas doenças autoimunes e tal, só hemodiálise e diálise peritoneal consome 60% desse recurso. É um volume enorme, muito grande. Uhum. Agora, para o paciente em hemodiálise, é uma coisa extremamente estressora, extremamente invasiva, cansativa, extremamente complexo para o paciente, né? O paciente ele tem que ir 3, 4 vezes na semana, passar horas lá conectado a uma máquina. Isso se não for todos os dias, né? Dependendo do nível de doença renal crônica que ele tem que ir todos os dias, né? Isso abre também, Felipe, uma outra vertente, que assim, não só nós humanos estamos vivendo mais e comendo mais. Os nossos colegas pets, principalmente cães e gatos, também estão comendo mais, vivendo mais e tendo vida sedentária. Então, esses indivíduos, isso é um planejamento futuro que eu tenho, de começar a estudar essa questão da insuficiência renal em cães e gatos, tá? Principalmente em cães nesse momento. A incidência de insuficiência renal crônica em cães, ela vem aumentando de maneira muito significativa. E não se sabe hoje qual é a causa disso. Tem várias especulações, mas a causa real a gente ainda não conhece. A gente não consegue dizer assim, olha, em cães domésticos, tantos por cento é causado por litíase renal, cálculo renal, tantos por cento é causado por pielonefrite, tanto por cento é por estilo de vida, enfim, não se sabe. Então, isso é uma coisa que, a médio prazo, aí eu também tenho interesse em fazer. Né? Preciso do apoio aí dos amigos veterinários. Não, beleza. Uma pena que o nosso tempo é muito curto, porque é um assunto, sem dúvida nenhuma, com potencial para ser aproveitado pela sociedade, né, de uma forma muito significativa. Mas, assim, a gente aqui tem um espaço de tempo um pouco limitado. Sim. Mas eu já lhe convido, e talvez ao vivo seja mais complicado de você dizer não, né? Para que você volte aqui para falar de outros resultados, ou até mesmo de um tópico mais específico dentro da sua linha de pesquisa, que é muito interessante. Você também tem uma experiência que eu sei bem da sua trajetória, você tem uma experiência muito legal também com células-tronco, com terapias celulares. Então, isso talvez seja um assunto para a nossa próxima resenha. Que é quando o indivíduo está com a insuficiência renal, o que fazer, né? Essa é a próxima... Sem dúvida nenhuma, vai ser o nosso próximo tema, né, nessa nossa conversa, porque também é uma linha de pesquisa muito interessante. Sobre os seus trabalhos, a gente vai disponibilizar na forma de links aqui embaixo, para que aqueles mais interessados pelo tema possam fazer uma leitura mais completa. Professor Jackson, muito obrigado pela sua excelente aula, e por ter demonstrado para a gente o seu excelente trabalho de pesquisa no seu laboratório, com uma grande perspectiva de melhoria na qualidade de vida de muitas pessoas, num contexto mundial até, né? Obrigado pela sua dedicação, né, nessa área científica e pela sua contribuição no nosso quadro Resenha Consciência. Felipe, eu que agradeço mais uma vez o convite, obrigado por fazer essa conversa aí contigo. E estou à disposição, sempre que você me convidar, estarei aqui para a gente conversar sobre temas da minha linha de pesquisa, aqui na UFRJ, em Macaé. Sempre de olho, né? A ciência, né? Ela está aí para isso, né? É para a gente explicar coisas que acontecem, fenômenos naturais que acontecem, mas também
trazer qualidade de vida para a população, né? E a nossa função é essa, é atender as demandas da sociedade, atender as demandas da população, e a ciência é a amiga da sociedade, é amiga do povo. A ciência não é inimiga, a ciência ela está do lado do bem-estar da população e do progresso do país, né? Muito obrigado. Até breve, Jackson. Até breve. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição no nosso quadro e pelas suas últimas palavras aí. Faço minhas suas palavras, porque a gente realmente está vivendo uma fase um pouco complicada de descrédito, né, por parte da população, lamentavelmente, né? Mas a gente está aí para isso, para encarar esses desafios, né? Até breve, Jackson. Abraço. Um abraço, eu que agradeço.